Dar início a este novo painel sobre literatura, incidindo em poesia, ficção e teatro. Em primeiro lugar, informo que um dos oradores previsto, o professor António Cândido Franco, não está, por razões pessoais não pode estar, mas estão connosco o João Carlos Seabra Pereira, Daniel Pires e Duarte Ivo Cruz. Dou, em primeiro lugar, a palavra ao professor José Carlos Seabra Pereira. Muito obrigado, Sr. Professor. Quero agradecer a coordenação desta mesa e aos organizadores deste colóquio o convite com que me penhoraram. E julguei entender, nas trocas de impressões breves com que aceitei esse convite, estando presente o colega e amigo António Cândido Franco e a matéria que ele se ia ocupar, e depois o que tinha sido, digamos assim, atribuído a Daniel Pires e a Duarte Cruz, que fazia sentido eu colocar-me não tanto no plano da poesia, das realizações poéticas concretas e deste ou daquele autor, mas da poética no sentido metaliterário e, portanto, da poética que poderia subtender as posições de Luís António Vermelho sobre a literatura, a narrativa ficcional ou a literatura dramática. Perdão, sobre a poesia, sobre a ficção narrativa e sobre a literatura dramática. É sabido que as posições estéticas de Vermelho e do nosso iluminismo em geral se fazem não só no âmbito do combate em prol do que designavam e conceptualizavam como bom gosto, mas no âmbito da República das Letras, isto é, de uma dinâmica coletiva e, em princípio, de vocação universal em prol do valor da literatura na prossecução de um ideal de perfectibilidade e de cidadania interventiva, sob a forma privilegiada da pedagogia cívica. Convém ter presente que, no caso de Luís António Vermelho e dos seus pares iluministas, esse labor mental no domínio da estética não se fazia num registro de pura especulação teorética, mas num registro de intervenção reativa e de intervenção reativa que geralmente adotava uma perspectiva polémica. Era, pois, geralmente, sob a forma de literatura, controvérsia e de pedagogia que essas posições sobre a poética se definiam. Isso levou, talvez, a que os estudiosos deste aspecto da obra imensa de Luís António Vermelho e do seu enquadramento iluminista fosse, talvez, olhada sempre muito de forma inorgânica, ad hoc, sobretudo no que tocava às suas severas advertências, aos seus juízos muito desfavoráveis sobre os seiscentistas, sobre o mau gosto da degeneração barroquista da estética barroca. E a minha hipótese era de que talvez conviesse mudar um pouco de perspectiva e inquirir dos constrangimentos, mas também das fecundas tensões que podem lavrar nas considerações metaliterárias de Luís António Vermelho. E esse tentando de contribuir para uma mudança de perspectiva, talvez deva levar logo em consideração que tem já, digamos assim, um exemplo, e um exemplo propiciatório para nós. É que, efetivamente, houve recentemente uma mudança de perspectiva e um contributo inovador que não veio do campo do interior dos estudos literários, mas do interior dos estudos filosóficos. Refiro-me ao trabalho do professor Pedro Calafate, que efetivamente veio quebrar, ou deveria ter quebrado,
a nossa inércia do ponto de vista dos estudos literários em relação aos problemas de retórica e de poética em Luís António Verney. E isto porquê? Porque ele alargou o campo de análise aos tratados em latim, de Luís António Verney? Sim, mas não só, e nem sobretudo por isso. Sobretudo porque ele, na articulação que fez entre as cartas do verdadeiro método estudado e esses tratados em latim de Luís António Verney, procurou de alterar a perspectiva, focando, sobretudo, as implicações de ordem filosófica que têm depois os pronunciamentos retóricos e críticos, crítico-literários de Luís António Verney. E com diversas implicações, são de grande alcance, porque são ao mesmo tempo motivações, pressupostos, inferências, logo também intervenção em todo o jogo de rejeições e de opções de Luís António Verney. E essas implicações de ordem filosófica são, antes de mais, no campo da lógica, mas também são implicação de ordem epistemológica e até antropológica. Julgo que, à luz do que Pedro Calafate fez neste volume muito conhecido, pelo menos devia ser, sobre as luzes, mas na sequência de outros textos de Pedro Calafate, talvez se possa revisitar os escritos de Luís António Verney sobre este domínio, tentando ver como é que, por baixo de um patente discurso que é assertivo e de um patente programa interventivo sob o signo da moderna racionalidade científica e pragmática, que impere claramente e dita as suas leis no campo da retórica e da poética para Luís António Verney, mas dizia eu, talvez pudéssemos, com a ajuda do que foi essa mudança de perspectiva introduzida por Pedro Calafate, ver se por baixo desse patente discurso não há uma latente admissão de fatores de matização, se não de crise e inflexão, naquele discurso patente. Ora bem, de uma forma global, para ser o mais rápido possível, nós temos de ter presente que Luís António Verney dedica muito tempo à retórica, porque essa retórica lhe parece fundamental, não só para a paranética e etc., mas para todos a vida de relação do homem, isso é muito importante, como essa retórica é fundamental, então ele dedica-lhe muito tempo, mas pouco tempo à poética. Ou melhor, explicitamente só consagra uma das cartas, a 7ª, à poética e, digamos assim, com alguma brevidade, diríamos, aparentemente com alguma ligeireza, o que será de considerar para pensarmos que valor ele efetivamente atribuía à poesia, que hoje podemos dizer à literatura de imaginação. Mas o que é certo é que as cartas precedentes sobre a retórica acabam por ter implicações muito grandes no plano da poética. Convém ter presente que se a retórica está dirigida a uma arte de persuadir e de agradar, e portanto implica a beleza da linguagem, por maioria da razão assim acontecerá na poética, o que é certo é que ele deve obedecer a um ideal lógico de compreensão. E por isso o que acaba por emergir é uma espécie de binómio de razão natural, estou a citar, razão natural e estilo natural, aquilo que Verney teoriza como estilo natural. É isso a que há de presidir à restauração do bom gosto que ele, Cândido Lusitano e outros tentam definir contra o seiscentismo. Mas se isso vai condicionar o que vai dizer sobre a poesia, porque é a arte de bem pensar, é a arte de bem pensar, é que é a verdadeira garantia, ou verdadeiro garante do belo e grave discurso, são termos do próprio Verney, a arte de bem pensar é que é a garantia do belo e grave discurso. Se a frase perfeita é, nos termos dele, aquela que se compreende com menos esforço, e daí já percebemos melhor porque é que ele anda no confronto com Camões, e não só apenas com Frei António das Chagas, com o Padre António Vieira, e muito menos apenas com os seiscentistas menores, medíocres, porque
porque é que ele há de reagir tão mal a tudo o que envolva, por exemplo, elipse, hipérbato, etc. Está a perturbar essa ordem da frase perfeita, porque evita que seja a frase que se compreende com menos esforço. E claro que essa razão natural, que dita o estilo natural, vai controlar com rigor severo, por vezes parece-nos estreito, pragmaticamente estreito, não só os elementos exornativos, ornamentais, e eu quero depois voltar a isto, para ir ao fundamental, mas também toda a componente figurativa da linguagem literária. Ao abrigo disto, o que é que pode ser a poesia? Claro que é uma concepção mimética de raiz aristotélica, a de Verneuil. E é interessante ver no combate contra o aristotelismo tardio escolar, etc. Afinal, do ponto de vista da poética, claramente que é o princípio da imitação da natureza que preside à sua concepção de poesia. A imitação da natureza, que, como sabe, não é tanto o da imitação do mundo natural como universo físico, mas o da natureza humana. E já vamos ver as consequências disso. Mas eu sincopei, digamos assim, essa definição, porque é uma imitação da natureza através, cito, da retórica mais florida. Termos do próprio Verneuil. Da retórica mais florida. Claro que essa imitação da natureza responde à primazia da racionalidade universal, mas depois há esta concessão à retórica mais florida. Por isso a poesia é, diz Verneuil, uma viva descrição das coisas que nela se tratam. E o artifício da poesia tem por fim agradar. Descobrimos aqui a primeira afirmação, a que é fundamental: a poesia é uma viva descrição das coisas que nela se tratam, forma de desdobrar o conceito de que a poesia é imitação da natureza, experimento da natureza humana, e depois esta concepção que não esconde, para quem ler isso com delonga, que na tríade tradicional o delectare, o agradar, cai para posição muito secundária em relação ao ensinar, e ao mover, digamos assim, emocionar do ponto de vista pragmático, conduzir, portanto, ao docere e ao mover. Ora bem, esta definição, ligada sempre, não se esqueçam, à arte de bem pensar, está muito adequada a uma coisa que um ensaísta de algum modo podemos chamar neo-iluminista do século XX, António Sérgio, nos ajuda a compreender, e que é a designação de literatura de ideias. Ora, Jorge Clodoff mostrou claramente que quando eles falam do literário, Verneuil e seus pares, é em princípio de uma literatura de ideias, que depois receberia então esse ornato, esse ornamento de uma retórica mais florida. Queria agora refletir sobre então os pontos em que se poderia encontrar alguma abertura nesta aparente construção sem fissuras da racionalidade científica e pragmática na poética. O que é então objeto dessa descrição viva na poesia? É a natureza humana, através da boa ordem e disposição dos pensamentos, claro, a retórica, a arte de persuadir sempre sob o princípio da perspectiva da razão, mas há duas ou três facetas que vão permitir, como disse, pelo menos matizar, mas em meu entender, se Verneuil tivesse tido tempo ou interesse, e talvez não o tivesse na economia do seu projeto, talvez não tivesse interesse nisso, mas se tivesse interesse, talvez abrisse aqui alguma fecunda atenção que hoje, na nossa perspectiva, que é diferente da dele, se tornaria muito eficaz. Refiro-me aqui, vamos lá, a três coisas.
chamado princípio da conveniência dos estilos. Essa arte de persuadir tem para ser eficaz e para ser também arte de agradar, variar consoante o público a que se dirige, consoante a situação em que se exerce. Portanto, uma pragmática do discurso que, neste caso, vai depois ter importância superlativa quando esse discurso for um discurso poético ou literário. A conveniência, a princípio da conveniência dos estilos. Depois, a abertura à coexistência dos apelos do sublime. Não vou alargar por isso, seria inviável nesta comunicação, e sobretudo o Dr. Pedro Calafate e outros estudiosos anteriores, de que o Dr. Artur Anselmo vos falará de tarde, já trabalharam um bocadinho com isso. Mas também, ao abrigo, precisamente, do conceito de mimese aristotélica, que não podia exercer-se senão conectado com a noção do verosímil, e ao abrigo essa mimese ser imitação da natureza humana, surgem questões que o próprio Verneuil prefere talvez não desenvolver. É que nessa representação figurada, ornada da natureza humana, também há de caber, reconhece-o ele, a expressão dos, cito, afetos da alma. E dentro desses afetos da alma, até dos movimentos apaixonados. E por isso é necessário dar lugar ou recorrer oportunamente à linguagem natural das paixões, dos afetos, dos desejos. Como conjugar isso com um bom gosto, um princípio de bom gosto, que de todo tentava erradicar qualquer sombra de irracional, por respeito, dizia, à verdade e ao verosímil. Estão a ver que há aqui, e volta a Pedro Calafate, um referencial antropológico que por si mesmo obrigaria a matizar a concepção da poética. A própria imitação da natureza humana obrigaria a que, na verdade, não houvesse esse império da racionalidade restritivo, redutor da racionalidade científica e pragmática sob o discurso de criação artística, sob o discurso literário. Mas vemos isso melhor se pensarmos no própria noção de verosímil por ele invocado. É que esse verosímil é, antes do mais, um verosímil definido pela poética de Aristóteles, em conexão, aliás, como sabem, com a distinção que ele faz entre a poesia e a história. Mas perseguem a verdade, mas, diz Aristóteles, a poesia é mais verdadeira e mais universal do que a história. É mais verdadeira e é mais filosófica, e por isso é que é a única universal e não a história. A poesia trata não tanto o que aconteceu, mas o que verosimilmente pudera e talvez devera mesmo ter acontecido. Isto é, a poesia vai muito mais longe na digamos assim, figuração do humano, das possibilidades do humano. Numa outra linguagem, mais nossa, a poesia tem, afinal, talvez um alcance antropológico. E quem diz a poesia, toda a antropologia literária tem um alcance maior do que a história ou a do discurso pragmático. Significa que pode, dentro do verosímil, ou graças mesmo ao verosímil, a poesia pode tornar presente aquilo que um filósofo que Verneuil conhecia, mas que não seguia, em particular, Leibniz chamou os mundos possíveis. Não há. E é sabido que a teoria literária contemporânea, uma das coisas que desenvolveu para justificar o estatuto ficcional e a autonomia semântica, pragmática da obra literária, foi precisamente essa lógica leibniziana dos mundos possíveis. A obra literária cria um mundo possível com um universo sentido com vida própria. E
mundos possíveis e possibilidades do humano. Não apenas as limitadas facetas do humano, já historicamente concretizadas, mas também possibilidades do humano que, se são imaginadas, pensadas, fazem parte, precisamente, de toda a constituição do antrópos. Onde é que eles tinham muitas vezes manifestado? Através das fábulas mitológicas, através das narrativas maravilhosas. E Aristóteles não só admite isso, mas frisa isso, indo até à admissão da necessidade do irracional estar presente na grande literatura dramática, os tragediógrafos, etc., e também na grande poesia, sobretudo a poesia narrativa e a grande poesia lírica das odes, etc. Mundos possíveis, possibilidades do humano, fazem com que, para Aristóteles, embora ao abrigo do verosímil, o poeta seja um inventor de fábulas, segundo, e prestemos atenção a isso, segundo finalidades próprias da obra literária. Segundo finalidades próprias da obra literária. Se tiverem presente o que Verneuil depois diz sobre Padre António Vieira ou sobre Camões, porque é que digo isto? É que enquanto ele está a bater, digamos assim, a malhar nos pequenos seiscentistas, como ele chama, nós aceitamos isso de bom grado. As coisas começaram a levantar-nos dificuldades quando víamos ele a usar a mesma censura, que nos parece redutora, perante tão grandes autores. E tentámos responder numa lógica do grau. Aquele é melhor quando seria numa lógica da natureza diversa do discurso literário. Ora, se pensarmos só no caso de Camões e na reação que ele tem, por exemplo, contra a presença do maravilhoso, porque ele não faz só críticas do ponto de vista estilístico, faz sobretudo sobre a substância do poema no que ela decorre em grande parte de uma presença estrutural do maravilhoso e do mitológico nos Lusíadas. Ora, nós hoje vemos que mesmo no respeito pelo verosímil aristotélico é que Camões realiza essa presença tão importante do maravilhoso e do mítico nos Lusíadas. Mas é preciso ter presente então isso, segundo as finalidades próprias da obra, de cada obra literária. Isso só é possível se, ao lado da razão, concedermos também o idêntico poder, o direito à imaginação e à imaginação criadora. E se admitirmos, então, que uma lógica dos mundos possíveis ou outra, que a literatura, a obra literária, e em especial a obra poética, tem um estatuto ficcional e que, ligado a ela, lhe aparece essa sua autonomia semântica. Essa autonomia semântica não elimina, antes pelo contrário, se fortalece com uma pragmática de referencialidade. Só que essa referencialidade é uma referencialidade mediata e não a referencialidade imediata das mensagens de comunicação não artística. Para além disso, essa autonomia semântica comporta aquilo que hoje, desde discípulos na estética de Edmundo Husserl, chamamos a indeterminação semântica. Quer dizer, de que o sentido da obra está parcialmente em aberto. E que está aberto não só neste ponto ou naquele, mas na articulação dos vários elementos do texto literário, da obra poética, que era o caso visado por Verneuil, e, portanto, nos novos fluxos de sentido podem surgir de uma nova articulação desses elementos patentes na obra. A quem é que incumbe isso? Ao leitor dos vários contextos históricos de recepção dessa obra literária. Significa que essa constituição autónoma e parcialmente indeterminada do sentido
da obra poética é uma autêntica estrutura de solicitação à resposta do leitor. Ora bem, o pouco que Verney, mas com coerência orgânica, como sei da sua obra, diz sobre a poética, limita esta capacidade de solicitação à resposta do leitor e condiciona estreitamente essa resposta esperada, sensata, ao bom gosto que teria norteado o texto. E termino com um aspecto que também tem que ser tocado. Basta pensar, e deixo-vos isso, o que ele diz sobre a metáfora, sobre os trópicos e as figuras em geral. Os trópicos são figuras de voz, as figuras propriamente ditas, que são figuras de ânimo, diz ele. Há ali também uma fonte de tensão, porque ao mesmo tempo Verney não só as contempla, como as elogia, e diz, e até fala em particular da metáfora, mas umas vezes para dizer que aquilo que é dito pela metáfora não podia ser dito de outra maneira. Mas ao mesmo tempo acaba por descair, julgo eu, para deslizar para uma concepção ornamental, portanto embelezecedora, da metáfora e de todas as figuras e dos tropos. Quer dizer que se ele, e não podíamos exigir isso, não tem na visão global da obra poética, da obra literária, aquilo que a modernidade pós-bodleriana lhe atribuiu de uma autonomia gnoseológica, quer dizer, de que o discurso literário tem não só um alcance cognitivo, mas é fonte de um conhecimento peculiar e um conhecimento endógeno, quer dizer, gerado no interior do que é distintivo do próprio texto literário. E isso, ligado à primazia do novo, afinal vem apenas dar uma outra dimensão ao que Verney também podia ter visto em Camões e em Vieira, etc. É que esse conhecimento endógeno do texto literário não se pode confundir apenas com a missão, que podia ser muito nova do ponto de vista da pedagogia cívica, iluminista, de uma missão didática do texto literário, transmitindo, fazendo, como hoje se diz, a transferência do saber, através da literatura, um didatismo de transmissão de um conhecimento exógeno, vem de fora, mas era, além de ser um conhecimento exógeno, um conhecimento muitas vezes problematizante, que põe em causa, que discute, que abre, afinal, dúvida onde se julgava que estava a certeza, que lança uma incerteza fecunda de indagação. Ora, muitas vezes é através do símbolo, da metáfora, etc., que o texto literário, e é o que hoje vemos na grandeza cada vez mais assombrosa de Camões para nós, é através deles que se manifesta esse poder de conhecimento endógeno e problematizante da obra literária. E é por isso que, quando Verney nos diz a poesia nada mais é que uma eloquência mais ornada, e quando ele se descai finalmente a concluir que, dentro do seu programa pedagógico tão vasto, não sendo a poesia necessária, o seu estudo pode ser facultativo. Ora bem, isso vem de quê? No fundo, o que está por trás disso é uma concepção ornamental da linguagem do discurso poético, do discurso literário em geral. E por isso, mais uma vez, termino, quase como comecei, com um elogio ao exemplo propiciatório do Dr. Pedro Calafate para nós estudos literários. Ele fez muito bem em mostrar que, lido à luz das considerações de Paul Ricoeur sobre, na metáfora viva, sobre o que foi o devir crepuscular da retórica tradicional, nós compreendemos melhor também os contributos positivos e os riscos redutores das considerações de Verney sobre a retórica e sobre a poética. Muito bem, talvez, para o papel histórico dessa literatura de ideias, mas talvez insuficiente para garantir a vitalidade da retórica e para uma compreensão plena de todo o potencial da poesia e da literatura em geral. Obrigado.